Êxodo capítulo 17, verso 1 a 6, diz a palavra de Deus: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, passa diante do povo. Seja líder. Toma contigo algum dos anciãos de Israel. Toma na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali, diante de ti sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Esse texto da palavra do Senhor, de Êxodo, não informa o que aconteceu quando Moisés chega até a rocha. Em Números 20, diz o texto que complementa Êxodo 17, em que Moisés vai bater e ferir a rocha, e dela vai sair águas, e as águas abeberaram a sede daquele povo. Êxodo 17, junto com Números capítulo 20, nos dá toda a história do que aconteceu, e temos analisado já esse texto, em que Israel estava com sede no deserto, e isso aconteceu mais de uma vez, mas nesse episódio aqui, Deus os leva para uma rocha, né? Não é um lugar apropriado de onde sai água, né? Nós sabemos que só um milagre faria a água sair da rocha. A rocha é totalmente árida, mas Deus queria fazer um milagre na vida do povo de Israel e não mandou vir chuvas, não os levou a um rio, não os levou para eles cavarem poços. Simplesmente Deus fez a água sair da rocha. Foi assim que Deus agiu nesse texto de Êxodo 17 aqui. Mais do que um texto histórico do povo de Israel saindo do Egito, que teve sede e teve sua sede sanada, esse problema sanado por um milagre de Deus que fez a água da rocha surgir, a água da pedra, imagina uma grande rocha surgir para beberá a sede de mais de 3 milhões de pessoas, fora rebanhos. Então era muita água. Tem aqui preciosos ensinamentos espirituais para além do texto histórico, que temos que analisar. Em primeiro lugar, por que Deus não levou diretamente para algum tipo de fonte de águas conhecidas, como rios, poços ou chuva caindo? Porque primeiro as pessoas tiveram que se aproximar da rocha e depois da água. A rocha é um símbolo de Jesus. A água seria um símbolo da bênção. Então isso daí já nos faz pensar que se eu não estou abençoado na presença de Jesus, aquilo ali vai ser de muito pouca eficácia para a minha vida. Logo, se Deus quis abençoar seu povo na rocha, que é um símbolo de Jesus, a verdadeira bênção depende da presença de Deus. Uma bênção financeira é boa se eu estou na presença de Jesus, se eu estou na rocha, que é Cristo. As epístolas de Pedro informa que Jesus é a rocha. O próprio Jesus falou: Tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. E Jesus usou ali
no texto original, Petra, que é a pedra fundamental, pedra de esquina, a primeira pedra ou rocha, também era chamada de rocha, em que as coisas depois disso são construídas. Então, uma bênção, ela é uma pedra pequena. Ela é Petrus, no texto original, pedra pequena. Jesus é Petra, ou pedra grande, pedra de esquina, chamava também pedra angular, ou platô, aonde fundação também, onde depois as pedras pequenas eram encaixadas umas às outras para formar os edifícios da época, os prédios, as casas da época. Então, tudo que eu tenho é Petrus, pedra pequena, que precisa estar na rocha, na Petra, que é Cristo. Então, todas as coisas. Então, uma bênção só é bênção se eu estiver na presença de Deus. Porque senão, aquilo vai me destruir ou não vai gerar os benefícios em Deus. Quando esse povo vai até a rocha, eles estavam na presença de Jesus. É esse o símbolo, que a rocha é Cristo. Eles foram até a rocha e lá na rocha ia sair água. Quando eu estou na presença de Deus e eu tenho a bênção, aí isto é bênção. Outra coisa, na presença de Deus, no caso simbolizado na rocha, que é Cristo, eles foram abençoados, porque quando nós somos abençoados fora da presença de Deus, a gente vai pegar aquela bênção para potencializar o mal e não o bem. Longe de Deus, longe de sua presença, nós só vamos cometer erros. Interessante o texto da fé, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que buscam a sua face novamente. Quer dizer, nesse texto de fé, ele fala da necessidade de nos aproximarmos de Deus a ponto de estarmos colados com Ele e na sua presença não vamos cometer erros. Quer tenhamos, quer não tenhamos. Os próprios milagres, se você for averiguar nos evangelhos os milagres de Cristo, sempre foram em ambientes da sua presença, ou seja, na sua presença. Jesus é poderoso para curar de perto e de longe. Mas eu gosto muito daquele hino que diz que tu não és Deus de longe, senão de perto, né? Porque, na verdade, a necessidade de estarmos na presença de Deus é aquilo que vai garantir que a gente não perca aquilo que a gente recebeu, garantia também que a gente não use aquilo que a gente recebeu para o mal, e que aquilo realmente seja proveitoso para as nossas vidas e para os outros que nos cercam. Um dos milagres mais famosos, que está pelo menos em 3 evangelhos, o cego Bartimeu, que foi curado, longe da presença de Jesus, o Bartimeu falava bobagens. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o problema dele era a cegueira. Então ele deveria de ter pedido: Senhor, que eu veja. Mas quando Jesus chama Bartimeu para perto dele, e ele está bem pertinho de Bartimeu, daí Jesus chega para ele e fala assim: que queres que eu te faça? Ele poderia continuar a ter misericórdia vagamente, mas não, na presença de Cristo, Senhor, que eu veja. Isso é um símbolo. A presença de Deus nos muda. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria, diz a palavra. Na presença de Deus, quando sentimos a presença de Deus, oramos certo. Quando estamos na presença de Deus, somos altruístas de forma correta. Na presença de Deus, somos misericordiosos quando é para ser misericordioso.
E somos justos, duros até, quando é para ser duro. Na presença de Deus a gente não vai trocar as bolas, a gente não vai passar a mão na cabeça em quem merece uma repreensão, ou repreender quem precisa de palavra de consolação. Nosso grande problema é a falta de estarmos na presença de Deus. Ou queremos ter água sem ter a presença de Deus. Não sabemos gerenciar a vida. Um grande bem pode virar num grande mal. Às vezes um grande mal pode gerar num grande bem. Às vezes recebemos coisas boas em tempo errado. E muitas vezes nosso coração não está preparado nem para o bem, nem para o mal. A garantia é a presença de Deus. É por isso que em Filipenses capítulo 4, Paulo apóstolo diz: eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Olha só, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, ou passar fome. Tanto a ter abundância como padecer, necessidade. Posso todas as coisas quando estou na presença daquele que me fortalece. Essa seria uma boa interpretação para Filipenses 4,13. O paralítico de Cafarnaum veio até a presença de Jesus. Jairo, que veio até a presença de Jesus, teve um tratamento, porque ainda seu coração não estava na presença de Jesus. Deus sabe da necessidade do homem não confundir as coisas, não confundir ter a bênção e não tê-lo. Porque com Jairo Jesus agiu como agiu. E foi até a casa de Jairo para que ele curasse a sua filha enferma, que depois acabou morrendo no meio do caminho. Jesus teve que ressuscitá-la. Porque Jairo não estava com aquele coração para com Jesus. Seu coração não estava em Cristo. Ele fala: Senhor, vem até a minha casa para que o Senhor imponha as mãos e minha filha possa ser sarada. Se o coração dele estivesse com Jesus, ele falava: Jesus, minha filha está assim, muito enferma. Dê uma palavra agora para ela, ela vai ser curada lá longe. Como aconteceu com aquele centurião que disse: Senhor, eu não sou digno que tu entres no meu telhado. Dá uma palavra daquele, vai ser curado lá. Nossa! Daí Jairo sofreu. Seu coração não estava na rocha. Seu coração estava na água. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes o nosso coração está na água e não na rocha? Quantas vezes a gente quer tanto uma bênção financeira, namoro, qualquer área da vida da gente. E hoje é de se perguntar: teu coração está na rocha ou teu coração está na água que sai da rocha? Jairo tinha tanta sede de água, sem a presença, que o coração dele estava na água, mas não na rocha que estava ali. Daí ele teve que caminhar, aquele grande processo, até que Jesus ressuscita a sua filha. Sabe, nosso coração às vezes está na água e não na rocha. E Deus quer que a gente esteja na sua presença, sinta a sua presença, tenha comunhão com Ele, tenha a verdadeira fé que brota da sua presença. Desde quando que vamos ter fé fora da presença de Deus? E daí a água jorra com a alegria da rocha. Tem que ter a junção da rocha e da água sair da rocha para ser bênção. E não simplesmente a água sair, a água cair do céu, ir para ribeiros de águas. Ou o povo cavar e daí sair água. Não. Nós temos que ter a rocha e a água. E primeiro chegar à rocha, porque primeiro eles chegaram na rocha e depois a água saiu. Então primeiro a presença de Deus e depois a bênção em segundo lugar. É buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Cheguei na rocha
As demais coisas serão acrescentadas. Água da rocha. Deus tem sua agenda. E não segue a agenda humana que é imediatista, rápida e sem raciocínio. E sem os princípios que norteiam a vida. Quando queremos a água sem a rocha, somos humanistas. O homem se torna o centro e o centro da adoração. Só que o homem não é o centro e nem a água. Entende? Quando Deus pega e faz com que primeiro você vá à rocha e depois à água, está dizendo que o homem não é o centro, mas Deus é o centro. Primeiro eu fui no centro, que é Jesus. Depois a água saiu. Quando eu quero, almejo alguma coisa, alguma bênção, mas primeiro eu estou na presença de Deus, vivo com Ele, estou com Ele, e daí Ele me sustenta para que eu espere a água sair da rocha. E daí num tempo, segundo a vontade dEle, eu na presença dEle continuamente, daí a água sai da rocha. Isso é princípio da adoração. Isso é princípio de colocar Deus no centro e o homem como um ser que adora a esse Deus, a essa rocha. Tendo Deus primeiro, chegando primeiro na rocha, e depois a água sair da rocha, ou seja, as demais coisas, essas demais coisas serão sustentadas, porque sem Deus tudo é destruído de alguma forma. Israel, no livro de Juízes, você vai ver que eles venciam inimigos na presença de Deus. É uma tônica do livro de Juízes. Mas logo eles deixavam a Deus, sabe? Eles se desviavam, adoravam outros deuses, esfriavam na sua fé, com as suas bênçãozinhas que não os protegiam, tipo grandes exércitos, lanças, etc. E os inimigos se levantavam com grande força, como efeito subjacente de deixar a Deus. Mas depois, eles voltavam correndo para Deus. E daí eles venciam os inimigos, com o levante dos juízes por parte de Deus, que levantava grandes homens e mulheres que geravam vitória no povo de Israel. O livro de Juízes, então, vai ter um ciclo de luta por deixar Deus, clamor a Deus e aproximação de Deus, daí Deus ouvir, se aproximar, daí eles estão na presença de Deus, Deus livrava. Mas depois, deixavam novamente a presença de Deus com suas, entre aspas, bênçãos, que logo se esfarelavam, se esboroavam e voltava à luta. E assim foi o livro todo. Quando o povo de Israel teve sede, num outro episódio, e eles chegaram num rio, depois de caminhar alguns quilômetros, viram um rio, chegaram lá mais mortos de sede ainda, e daí veio a grande frustração, porque as águas eram salobras, era um rio com águas salgadas. De alguma forma, aquela água não era potável. Eles identificaram isso de pronto. O povo ficou desesperado. Se levantaram novamente contra Moisés. E Moisés disse, peguem um lenho. E eles jogaram um pedaço de mármore dentro do rio, de águas salobras. E disse que quando jogaram aquele pedaço de madeira, de lenho, que também reporta para Cristo, sua cruz, a água imediatamente se tornou do rio todo água potável, água doce, e eles puderam beber a sua sede. Novamente estava ali o lenho, o Cristo, a cruz, a crucificação, seja Deus, a rocha e a bênção. Sem esse valor, sem estarmos na presença de Deus, ou seja, uma vida espiritual viva e termos a bênção, irmãos, é melhor o sofrimento do que ter bênçãos sem Deus. A bênção sem Deus levou o patriarca Ló ao desastre que ele vivenciou. Se o patriarca Ló tivesse uma vida difícil, sem a presença de Deus, ele não teria sido destruído como foi, acabando bêbado numa caverna próximo de Sodoma e Gomorra destruída, com suas 2 filhas. Gente, na vida podemos ter vinho novo em odres novos.
Recebemos a bênção e somos uma bênção pela presença de Deus na nossa vida. Somos vinho novo. Aliás, recebemos vinhos novos das bênçãos e somos odres novos porque estamos na presença de Deus. Usamos as bênçãos de Deus para a glória do nome dele, e a bênção é uma vírgula, usando a bênção para a glória do Senhor. Mas isso é na presença de Deus. Agora podemos ter outra postura. Nos afastamos do Senhor com muitas bênçãos. Teremos o vinho novo, mas os odres serão velhos. Teremos o vinho novo das bênçãos, mas os odres velhos que somos nós, e aquela bênção será nosso ponto final, nosso fim maior. Não vamos usar aquela bênção para a glória do Senhor nem para os outros. Gente, sem a presença de Deus, a bênção é uma maldição. É isso que temos que entender. Então, como que Deus vai querer dar bênçãos sem dar a Ele primeiro para nós? Porque a junção da rocha e da água que sai da rocha é que realmente faz matar a nossa sede da vida. Gente, nos países mais desenvolvidos do mundo é onde mais tem suicídios. Vai pegar os índices de suicídio no Japão, país riquíssimo, na Suécia, nos países nórdicos que tem o IDH dos maiores do mundo. E os índices de suicídio são os mais alarmantes do mundo. Cheio de água, sem rocha. Daí suicídio. Por isso que é em Jó que você vai ver a expressão apega-te a Deus e te sobrevirá o bem depois. Claro, porque é isso que Deus quer. Apega-te a Deus e te sobrevirá o bem. É Jó capítulo 22. É por isso que é primeiro o reino de Deus, sua justiça e demais coisas. Óbvio. Então, as campanhas tinham de ser, primeiro, não pelas bênçãos, mas pela presença de Deus. E depois se far-seria uma outra campanha para bênçãos que quisesse, cheios da presença de Deus. Daí sim, a rocha e a água que sai da rocha. Deus e logo depois as suas bênçãos. Porque esse é um valor fundamental, porque nós sem Deus, nesse corpo do pecado, realmente só vamos fazer coisas erradas. Deus então vai nos ajudar. Nossas dores e nossas lutas. O que são? Nosso sofrimento. Se não um chamariz de Deus para o crente orar. Daí o crente ora. Daí o crente sente a presença de Deus. Daí Deus olha para o crente e fala: encontrei um ninho para colocar a minha bênção. O coração de um crente transformado que ama a minha presença. E daí Deus coloca a bênção nesse ninho. É aquele texto de Provérbios que diz, né? Maçãs de prata em salvas de ouro. Sabe, quando estamos na presença de Deus, tudo vira ouro, gente. Quando estamos na presença de Deus e a gente não tem, a gente tem a capacidade de esperar. Porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Na presença de Deus o crente não tem e está dando glória a Deus. Você acha que longe da presença de Deus, Jó ia dizer Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor? Você acha que longe da presença de Deus, Abacuque ia dizer, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, só notícia ruim? E daí ele ia dizer, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação? Longe da presença de Deus? Ele ia se alegrar em não ter nada?
Longe da presença de Deus, vamos murmurar. Longe da presença de Deus, vamos ter e nunca vai estar bom. Sabe por que as coisas nunca estão bom? A pessoa pega um carro, não está bom. Tem uma família, não está bom. Só foca nos pontos ruins da vida. Está longe da presença de Deus. E uma pessoa, vamos dizer assim, né? Que está de bem com a vida. Ela só vai começar a focar os pontos bons da vida. Ela só vai conseguir fazer isso na presença de Deus verdadeiramente. Na presença de Deus, eu só foco nos pontos bons da vida. Na presença de Deus, quando eu vejo os pontos ruins da vida, eu digo, Deus vai me dar vitória. É questão de tempo. Ou digo, Deus sabe. E com uma firmeza interior. Na presença de Deus eu consigo esperar. A Bíblia diz que são os que esperam no Senhor, não é aqueles que têm a bênção de forma imediata. Os que esperam, só que eles esperam no Senhor. Ou seja, eles estão esperando na rocha. Eles não estão esperando fora da rocha. A Bíblia diz, os que esperam no Senhor, na presença do Senhor, com o Senhor, consolando, fortalecendo, dando graça ao coração. Daí eles conseguem esperar. E daí eles vão renovar as suas forças, porque eles estão esperando não fora da presença de Deus, mas na presença. A Bíblia diz que a esperança demorada gera tristeza, mas só que os que esperam no Senhor, na presença do Senhor, salvaguardados em seu coração por estarem juntos ao Senhor, junto a Ele, eles renovam as suas forças de alma. E eles voam como as águias. E eles correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Nada cansa, mas há uma renovação pela abundância da presença de Deus. Porque a presença de Deus, apega-te a Deus, diz a palavra de Deus em Jó 22, e tem paz. Quando você está na presença de Deus e sente o Espírito Santo, e você está envolvido pelo Espírito Santo, diz que o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, longanimidade, temperança, domínio próprio. Essas coisas vêm ao coração. E é óbvio, qualquer pessoa que tem amor, paz, alegria, temperança, domínio próprio, é uma pessoa que espera, é uma pessoa que está no sofrimento de uma forma sobrenatural, consegue descansar em Deus. Quantas pessoas... Eu vi assim acontecer esse tipo de coisa. Eu dizia assim, meu irmão, você está passando por isso daí, tudo bem? Que eu vi aquela pessoa, o mundo estava se acabando, e ela dizia, não, estou bem, estou tranquilo, é verdade. Mas aquela pessoa estava encharcada das águas do Espírito. Para esse processo tão significativo de rocha primeiro e água da rocha em segundo, nessa ordem, Deus vai criar um valor, e ainda que Deus vai se arriscar muito em as pessoas não entendê-lo, em as pessoas o deixá-lo, porque para alcançar esse fim último e mais fundamental de criar em nós a necessidade de rocha e depois água da rocha, e não sair mais da rocha porque teve água da rocha, já estou com a água, vou embora daqui, né? Deus vai criar então um valor, Deus vai ser o Deus imediato. Ele não vai ser o Deus imediato, não vai ter micro-ondas no céu. O evangelho não vai ser um evangelho micro-onda, em que você coloca a bênção, coloca ali 30 segundos e a bênção sai quentinha. Deus, num primeiro momento, não vai nos atender. Deus vai trabalhar com nós de forma imediata, a longo prazo. Por exemplo, o entendimento é uma coisa tão boa, né? Se você tivesse o entendimento de por que você está sofrendo,
você esperaria com mais calma. Mas sabe o que Deus quer? Que você vá para a rocha, sem entender. Sinta a agradabilidade da sua presença sem entender. A paz de Deus que excede o entendimento, guardando teu coração e teus sentimentos em Cristo Jesus, sem você entender. Daí você sem entender com paz, porque você está sobreedificado na rocha. Daí depois ele vai fazer você entender. Só que daí você vai estar na rocha e você vai dizer para ele, Senhor, eu não precisava nem explicar. Eu só queria realmente estar na tua presença, só que eu não sabia. No primeiro momento não vamos entender, Deus é o Deus do imediato, a longo prazo. Ele disse para os seus discípulos, o que eu faço agora, vocês não vão compreender, mas vocês vão compreender depois. Isso está em João capítulo 13, acho que é verso 8. No primeiro momento não vamos entender, porque a necessidade, os meios divinos, os mais loucos, mais estranhos, mais escabrosos, a Covid-19, sim, está entendendo o que está acontecendo? Não está, meu irmão? Ninguém está. Está todo mundo bolado. Os pastores mais cheios do Espírito Santo que eu vejo estão estupefactos. Estão estarrecidos. Eles estão sem ação, sem entender. Falta entendimento. Só que esses pastores maravilhosos, graças a Deus que eu conheço, estão indo para a rocha. Buscam a Deus, jejum loucamente. Esse é o caminho. Depois vamos compreender. A água deve sair depois que estivermos na rocha. Não antes. Porque senão as pessoas vão trocar Deus pelas bênçãos, né? Deus não vai ser o Deus do já. Deus não vai ser o Deus imediato. Deus vai ser o Deus a longo prazo. De entendimento, de milagres também. Os milagres, por exemplo, eles não foram imediatos. Você notou que sempre tem um interregno em cada milagre? Dá vontade de dizer, Senhor, dá logo a bênção para esse povo. Mas não. Todos os milagres têm um interregno. Tem algo no meio. Sempre. Vamos falar de Bartimeu, que a gente já falou? Diz o texto lá, e vai letras, né? Que Bartimeu estava à beira do caminho. Precisa tanto detalhe? É porque Deus não é um Deus imediato. Não tem evangelho micro-ondas. Daí Bartimeu começou a gritar. E daí a multidão queria calá-lo. E daí a multidão já estava calando, porque era uma grande multidão, murmurando contra um homem gritando. Tantos detalhes, né? Por que será, né? E ele foi gritando, até que depois Jesus parou a multidão, daí Jesus mandou chamar ele, daí a multidão disse assim para Bartimeu, Bartimeu, tem bom ânimo porque ele te chama. E daí o Bartimeu vai até a presença de Jesus, e na presença de Jesus, Jesus ainda pergunta para ele, que queres que eu te faça? Tanta coisa no meio, né? Por quê? Porque Deus é o Deus que quer a gente na rocha. Então ele vai ser o Deus mediato. O paralítico de Cafarnaum, os amigos levaram ele até a casa de Jesus, que era em Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum, Jesus também morava em Cafarnaum naquela época. Levaram o paralítico de Cafarnaum na casa de Jesus, que ficava em Cafarnaum, uma aldeia próximo do Mar da Galileia. Chegou lá, tinha uma multidão que não quis sair para o paralítico entrar. Sempre tem algo no meio. Daí os caras ainda tiveram que içar o cara até lá em cima, nos telhados, ir de telhado em telhado, os amigos do paralítico, destelhar a casa de Jesus, içar o paralítico amigo deles até onde Jesus estava. Quanta coisa acontece no meio, né? Por que Deus permite sempre um meio na vida das pessoas? A mulher do fluxo de sangue, por que o texto da palavra podia ter falado assim, a mulher que estava com fluxo de sangue foi até Jesus e Jesus curou? Não, foi isso que aconteceu no texto.
daquela mulher do fluxo de sangue que foi junto com Jairo, né, pedir a benção. Só que ela foi diferente, ela falava na sua casa, olha o interregno, olha o que estava no meio. Se eu tocar na hora dos vestidos de Jesus, eu vou ser curado. Vou ser curada. Ela tinha uma hemorragia, que os médicos tinham, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos e ninguém lhe pôde curar, diz o texto de Marcos. E tanto interregno, né? Diz o texto que ela chegou e Jesus novamente cercado por uma grande multidão, e ela foi tocando em cada um, indo pela multidão, até que finalmente ela toca na orla dos vestidos de Jesus, e quando ela ia embora, Jesus disse: ei, alguém tocou-me porque de mim saiu virtude. Tanto interregno, tanta coisa aconteceu para que finalmente ela fosse abençoada. Por que será? Porque Deus é o Deus do imediato, e é Deus do imediato para nos deixar na rocha e depois nos dar água saída da rocha. Mas o mais importante não é a água da rocha. Fomos pegos. O mais importante é a rocha. Puxa, eu não sabia. Os leprosos que chegaram a Jesus, chegaram a Jesus no início do Evangelho de Marcos, capítulo 4, e sempre tem um negócio no meio, né? Jesus, se tu quiseres, de longe eles falam para Jesus, tu podes tornar-nos limpos. Sempre alguma coisa no meio. Gente, sabe o que eu acho? Que as coisas mais bonitas não são quando sai a água da rocha. É no meio. É no meio. É no meio que tem uma mulher que se humilha diante de Jesus por causa da filha que estava enferma, atormentada por um demônio, e aquela mulher diz: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso foi dito no meio, não foi dito depois. É no meio que esses leprosos falaram: Senhor, a lepra não é problema. Se tu quiseres, tu és tão poderoso. Marcos 4. Que tu podes tornar limpo. E Jesus no meio falou: eu quero. Depois a água saiu da rocha. No meio que está gente dizendo assim, como William Booth, fundador do Exército da Salvação, quando com 40 anos ele ficou cego, perguntaram para ele: agora, William Booth, você vai se aposentar? Ele diz: não. Até os 40 anos, eu estava com os meus olhos e eu servia a Deus com os meus olhos. E agora, depois dos 40, cego, eu vou servir a Deus sem os meus dois olhos. É no meio que eu vejo as grandes transformações. Foi por causa do meio que no capítulo 42, Jó estava na rocha e ele disse: falava do que não sabia, de coisas maravilhosas para mim. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele falou isso no meio, e porque ele falou no meio, Jesus fez a água explodir da rocha. Ai, tem água para explodir da rocha. Mas não sem algo no meio. Por isso Deus quer o meio, então ele vai ter que ser um Deus imediato. Porque se for imediato, não vai ter meio. E é no meio que se faz a história. Vivemos numa época do foco da água. Sabe? Não é a rocha, não é o meio. Aquela humilhação daquele povo, sem murmurar, engolindo choro, indo até a rocha, esse meio do caminho deles. Daí quando eles estavam na rocha, se aproximando pela humilhação da rocha, pela resignação, pela obediência, pelo desprendimento,
na rocha, e depois a água sair da rocha. Nós vemos uma sociedade que valoriza resultado sem o meio para se conseguir. Perguntaram para Santos Dumont, por que 14 bis? Porque teve 13 aviões que caíram. Teve 13 bis. E o 14 bis ele existe por causa que eu pude ver todos os erros dos 13 bis que veio antes dele. Tem o 14 bis por causa de 13 aviões que caíram antes. Os 13 bis que veio antes. Daí veio o 14 bis. O meio. Albert Einstein, quando ele conseguia as coisas, chegaram para ele, nossa, Albert Einstein, como é que você conseguiu? Qual que é o segredo do teu sucesso? Porque é só sucesso, né? A pessoa não fala os tempos da agrura, os testemunhos, que tiveram tudo a ver com o testemunho. Vivemos uma sociedade do imediato, só de focar no resultado. Mas o porquê não? Albert Einstein falou assim, o segredo do sucesso é 5% de inspiração e 95% de sudação, suor mesmo, suar a camisa, labor. O meio, gente. Sem o meio, o fim não será proveitoso. É uma sociedade da água da rocha, mas não da rocha, da onde sai a água da rocha. Sabe, é muito resultado, sem falar como que eu cheguei lá. As orações, a busca de Deus, a inspiração de Deus. Deus. Não falam da rocha, não falam do caminho até a rocha. É uma sociedade imediatista que foca somente na bênção. Eu vou fazer a campanha para a bênção. Isso é imediatismo. Isso é valorizar a bênção. Isso é valorizar a água. Sem valorizar a água que sai da rocha. Logo, eu estar na rocha, que na verdade é o mais importante. Só há sede para nos levar à rocha. É esse o ponto. Logo, não é importante a necessidade ou mesmo seu suprimento, mas a rocha. Sempre é Deus. Se as revelações não são imediatas, as bênçãos não são imediatas, os atos de Deus também nunca foram imediatos. No Êxodo não vai ter 10 pragas que a gente está estudando? Não vai ter, eles não foram diretos teletransportados pelo teletransporte da nave do Sr. Spock, do Jornada das Estrelas, direto para Canaã. Ficaram 40 anos no deserto. E mesmo assim, 7 anos só para a conquista da terra. Os atos de Deus, ações de Deus, bênçãos de Deus, sempre imediatas. Porque Deus quer que a gente fique nele, que é a rocha. E aprenda a gostar disso. E aprenda a ver isso como uma vida. E as demais coisas serão acrescentadas e ter isso realmente no nosso coração, não apenas de ler na Bíblia ou da boca para fora, ou de decorar o versículo de Mateus 6,33. No texto que nós lemos, não vimos uma ação imediata de Deus no sentido de resolver o problema de falta d'água no deserto. Um problema emergencial, não é um problema premente e urgente, absurdamente urgente. Estava num deserto e água. Talvez não pudesse viver nem um dia. Se em 3 dias a gente morre sem água, imagine um deserto. Mas mais emergencial, Deus ainda fê-los caminhar. Mais emergencial que qualquer realidade. Essa sim é inabdicável. Estar na rocha. Leva-me para a rocha mais alta que eu, como disse o salmista. Deus não age imediatamente, nem em momentos cruciais. Ou seja, não é o mal que tem poder, gente. Não é o deserto que tem poder, não é a falta d'água que tem poder, não é a escassez que tem poder, ou a circunstância que tem poder. Deus é que tem
poder sobre todas as coisas. O fato dele não levar de forma imediata mostra o seu caráter de eu sou o Deus que estou no controle de todas as coisas. A falta de imediatismo de Deus e no fato dele dizer eu sou, eu posso, eu estou no controle, o mal não vai matar vocês. Se Deus não resolve o teu problema de forma imediata, Ele está dizendo, eu sou todo-poderoso. O mal não vai te matar. O fato de Deus não ser imediatista, Ele está dizendo para nós, o mal só tem poder de produzir o mal se eu permitir, e na medida que eu permitir. Eu tenho o controle do bem, eu tenho o controle do mal, e o mal, o diabo e qualquer coisa é meu serviçal. Eu sou, e operando eu, ninguém impedirá. A falta de imediatismo de Deus na solução do teu problema, essa demora, entre aspas, revela que Deus não está em crise enquanto nós estamos. Que Deus não está desesperado quando nós estamos. Os discípulos não entenderam isso, como nós não entendemos. Não se dá que pereçamos, os discípulos falando a Jesus, naquele vendaval e o barco deles indo a pique. Não se importa que pereçamos, porque ele não atendeu de forma imediata. Jesus está calmo, sereno e tranquilo e diz, aquieta-te, vento. Só que antes dele dizer isso, ele fala para os discípulos, a primeira voz dele não é para o temporal, é primeiro para os discípulos, repreendendo a falta de fé. Até ali, com o barco onde o próprio Jesus estava indo a pique, ele fala primeiro para os discípulos, depois ele fala para a tempestade, se aquieta, se acalma. Por que Deus não é imediato? Porque ele diz, eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso todas as coisas. Eu tenho o controle de tudo. Isso que está te atacando não vai te matar. Esse mal que está vindo sobre você não tem poder. O que está acontecendo está totalmente no meu controle. E para eu provar isso, eu tenho que ser o Deus mediato. O Deus mediato prova o quanto ele é poderoso. O Deus imediato, se ele fosse imediato, mostra o quanto é medroso. Nosso Deus é um Deus tão corajoso, tão sobrenaturalmente sobre todas as coisas poderoso, que ele é um Deus mediato. Não tem pressa, porque tem o controle. A falta de imediatismo de Deus na resolução do problema é um princípio bíblico. E vendo o fato dele usar também o mal para provar nosso coração, gerar em nós fé, tirar outros males do nosso coração, realmente destruidores, nos levar para a rocha. Quando esperamos, e é por isso que Deus não age de forma imediata, nosso coração começa a desmoronar. Estruturas de orgulho que se exasperam em rompantes de desequilíbrio, que se vislumbram em nossas vidas, como aqui no povo, que sem água esbravejam contra Moisés, vai revelar o que está escondido em nossos corações. E como é sinistro esse processo do nosso coração nos enganar, e como é libertador quando a mesquinhez, a falta de amor, a desconfiança, o egoísmo e todo o mal que é no nosso coração é exposto, e daí a gente vê o nosso coração e a gente se arrepende, e daí a gente consegue ir para a rocha, e a água sai da rocha, mas aquele coração recebe água e é um outro coração, sem egoísmo, mesquinhez, falta de amor, desconfiança e tantas feridas não curadas. Veja o filho pródigo. Ele tinha tudo. Ele tinha água. Não estava bom, né? Tinha que ter água sem rocha. Pega todos os seus bens e vai para uma terra distante e gasta toda a água lá. Daí fica com sede. Daí depois ele tem que voltar para a rocha. E novamente, tem água da rocha, mas é um coração muito diferente.
Quantos trabalhadores têm comida, têm água na casa do meu pai? E eu aqui estou morrendo de sede. Voltar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Torna-me como um trabalhador, um reles trabalhador. É outro coração, não é mais um menino egoísta. Me dá minha herança e eu quero ter água sem rocha. Não. Pai, eu quero ter água. Eu quero, acima de tudo, ter rocha. Mas é outro coração. Deus não nos responde aos seus discípulos de forma imediata. Quando eles estavam no mar encapelado, e eles disseram: Senhor, não se te dá que pereçamos. Eles vomitam o que está dentro do coração. Eles falam, botam para fora, eles exibem o que está podre. Foi esse ver o coração do filho pródigo que fê-lo se arrepender. Quando nós não vemos nosso coração, não há arrependimento. Arrependimento é quando a gente vê o nosso coração. Inclusive, as bases do arrependimento é ver a si próprio. Como é que a gente vai ver a si próprio se Deus for um Deus imediato? É um processo. Nosso coração luta para nos enganar. Quando Jó viu o seu coração, ele diz: eu me abomino. Daí ele falava do que não sabia, de coisas que eram grandes demais para mim. Ele soube tudo isso na rocha. Ele vai se aproximando de Deus e dialogando com Deus em todo o livro, o patriarca Jó, e falando mal de Deus, a partir do capítulo 4, até lá pelo 38. Daí Deus começa a falar com ele e mostra o seu coração, ele vê o seu coração. E daí diz: eu era um homem mau, o Senhor estava certo e eu errado. Ele se viu, houve arrependimento, daí ele estava na rocha arrependido. E daí a água saiu da rocha. Deus quer exibir a nós o que está podre. Porque quando isso acontece, é lançado para fora do coração. A gente não quer mais aquilo dentro da gente. É uma cirurgia de Deus que começa por mostrar a purulência da nossa alma. Daí Deus pode expurgar de nós o mal. O mal interno. Deus quer nos tornar livres primeiramente internamente. A verdadeira liberdade. Enquanto alguém não é livre por dentro, nunca será por fora. A verdadeira liberdade é essa. É ser livre por dentro. Quando alguém não é livre do pecado, nunca será livre. Quando alguém não é livre das mágoas, dos traumas, de guardar rancor, jamais terá a liberdade de ir e vir. Será prisioneiro de algo que está dentro de si, da mágoa, do pecado, do medo, das obras da carne. O pecado nos aprisiona sob uma capa de falsa liberdade, que a gente pode ir fazer o que quer, mas está sendo escravo de um desejo que é desejo pecaminoso, por conta de muitas feridas que está dentro da alma. O pecado controla o arbítrio, e logo a pessoa não vai ter livre-arbítrio, mas um arbítrio preso no pecado. Daí Deus quer nos libertar do pecado, sendo um Deus o quê? Mediato. Deus é um Deus lá na frente. Um Deus que não compreendemos no primeiro momento. Deus, no seu caráter mediato, é um Deus tolerante
para com os piores ímpios. Faraó, que estamos estudando, como demorou para ele ser destruído, não é? E seu império, tão maligno. Nabucodonosor também, Senaqueribe também, a dinastia dos Herodes, na Bíblia. O ímpio demora a ser destruído. Asaf não entendia isso. É porque é um Deus mediato, que não quer que nenhum se perca, senão que todos sejam salvos. Até para uma figura em Apocalipse capítulo 3, de uma mulher numa das igrejas da Ásia, que ela era muito parecida com Jezabel, Deus fala, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Oportunidade de arrependimento. Deus mediato. Deus a longo prazo, por muitas razões. Porque nós precisamos que Deus seja imediato. O que é maior para Deus? Da água ou estarmos na rocha com o coração quebrantado em sua presença? Deus não é imediato porque Deus é processual. Nós precisamos disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um processo. Ninguém vem ao Pai se não estiver na rocha. Deus é um Deus processual. Primeiro o Abraão sai da terra e segue um processo até vir a nação de Israel. A missão é processual. Moisés vai tirar o povo, depois tem que levar para o deserto, depois tem a conquista da terra com Josué. Versículos processuais, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se converter. No final eu ouvirei. Processual. A vida do justo é um processo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Outro texto acho que é Efésios, aquele que em vós começou a boa obra é fiel em completá-la, é processo. É um Deus mediato, porque é um Deus processual. Nós precisamos de processo. Nós temos dificuldade de sermos rápidos em tratamento e mudar nosso coração. Deus é um Deus mediato. É um Deus que trabalha com vírgulas. É um Deus que trabalha com pontos. Atenção, irmãos. Coronavírus é uma vírgula. Deus tem fases. O ponto final é Ele. Deus é um Deus mediato porque foca no fim, que é a sua própria pessoa. É muito importante o que fazemos no meio, a transformação do nosso coração. É muito importante o início que nos chama a sua presença como uma voz. Alguém disse que o megafone de Deus foi o C.S. Lewis, que a dor é o megafone de Deus. Outro já disse, o próprio C.S. Lewis depois no outro texto, que Deus fala pelas bênçãos, mas grita pelas nossas dores. É duro esperar. Ser Deus, um Deus mediato e não um Deus imediato, não é? Textos como esperei com paciência no Senhor, os que esperam no Senhor. Desde a antiguidade não se viu um Deus semelhante a ti, que trabalha por aquele que nele espera. Nos Salmos, minha alma espera somente em Deus. Ou o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Os homens de Deus como Abraão, Isaque e Jacó esperaram. O povo do Senhor esperou 400 anos. Moisés teve que esperar 80 anos para ser líder. Josué, 4 décadas para a conquista total da terra. Reis, profetas, apóstolos, todos esperaram, mostrando que esse Deus é um Deus mediato. E nesse mediatismo de Deus temos que perseverar. Não receba a bênção imediatamente.
mas de forma imediata, a longo prazo, perseverando. São passos que me levam até as águas, mas águas que saem da rocha. Termino com uma ilustração para a mensagem bíblica que talvez se encaixe para você nessa mensagem. Sua vida nas mãos do Mestre. Certa vez o grande violinista Paganini iria efetuar uma extensa viagem de carruagem e decidiu não levar seu violino para evitar que ele fosse danificado. No meio da viagem, a carruagem quebrou. Todos os passageiros começaram a reclamar muito, ficando furiosos. Enquanto o cocheiro consertava a carruagem, Paganini pediu para que o ajudante do cocheiro fosse em busca de um violino nas fazendas da redondeza. Ele queria tocar para entreter as pessoas enquanto a carruagem era consertada. Só que, retornando uma pessoa, que ele mandou ir pegar um violino em qualquer lugar, ele veio com um violino que estava velho e apenas com uma corda, cheia de teia de aranha. Quando os passageiros daquela carruagem viram aquele instrumento, automaticamente começaram a rir e desfazer o instrumento. Mas Paganini pegou aquele violino, tirou as teias de aranha, afinou como pôde e com uma única corda e um velho arco, ele tocou uma linda melodia, tão doce que aqueles homens ficaram maravilhados com aquela música. Não importa qual seja a situação que você esteja, não importa quão longe você tenha ido, não importa quanto tempo você está esperando, não importa se as pessoas acham que você é nada e que a tua vida está por um fio, ou só tem uma corda no teu violino, teus sonhos destruídos, sua vida está nas mãos de um grande Deus, de um grande Mestre, que irá produzir uma linda música, mesmo que você tenha uma única corda, uma única esperança. Ele irá operar em tua vida, mesmo nas piores condições. Creia em Deus, se aproxime da rocha, esteja nas mãos dele. Não importa o que você tenha, está com sede, como aquele povo, mas eles estavam na rocha, cansados, mas na rocha, com sofrimento, mas na rocha. Mas também na rocha, ao caminhar, coração quebrantado, obediente, humilhado, na rocha. Seja como esse violino, mas na rocha, porque ali brotará água de um jeito ou de outro. Tenha fé no Senhor. Deus te abençoe.